termo aqui, então, no final do dia, ficou só isso. Esse termo aqui não, ele é isso e isso. Só que a esse termo aqui eu tenho que juntar esse. Só que esse termo aqui, ó, é ddt disso aqui vezes q 2 pontos, mais dl dq 2 pontos, q 3 pontos. Então, esse termo junto com esse, está na verdade dando isso aqui. Fica derivado do primeiro vezes o segundo, e quero que tinha mais o primeiro derivado do segundo. Então, quando eu jogar esse último termo, ele vai me pegar justamente o que foi jogado fora daqui, para se juntar. Já no sinal mais fez diferença nessa hora, né? Senão não ia dar certo. Então agora a gente conseguiu colocar essa equação sob a forma tudo igual a uma derivada temporal só. Então, desse modo, aqui, nós chegamos a uma nova lei de conservação que inclui agora a possibilidade do lagrangiano depender de derivadas superiores. Eu tenho ddt de q ponto, que é o pq ponto, né? Quer dizer, q ponto, dl dq ponto. Então, aqui leva em conta só que o lagrangiano depende de derivada segunda. Primeiro, se o meu lagrangiano então, depender de derivada segunda, vai aparecer esse termo novo aqui, que é típico de derivada segunda temporal, tá? Esse termo aqui. Normalmente isso aqui é zero. Então, esse terminho aqui, vezes esse que é ponto. E mais esse termo aqui. Então, se eu agora tivesse, né, um problema com derivada segunda temporal, meu hamiltoniano não seria simplesmente pq ponto menos zero. Ele sofreria a correção desses dois termos aqui. Esse termo aqui, por exemplo, ó, a gente vê que a gente modifica a noção do que é o momento generalizado. O momento deixa de ser dl dq ponto e passa a ter uma contribuição daqui. Quer dizer, eu posso escrever esse termo aqui, ele me sugere que eu substitua, quer dizer, o meu momento P, que antes era dl dq ponto, ele vai ser substituído agora, nesse caso, né, eu vou juntar esse termo aqui, ele vai ficar q ponto, dl dq ponto, menos ddt do dl dq 2 pontos. Então, isso aqui é que vai fazer o papel agora do meu primeiro momento. Do momento P associado à coordenada aqui. Agora eu tenho um novo momento aqui, ó. Da mesma forma, né? O meu Q ponto, né? Ele pede uma nova, é como se aparecesse uma nova categoria de momento aqui. Quer dizer, aqui eu tenho a coordenada Q ponto vezes o momento. Aqui eu tenho a coordenada Q 2 pontos vezes esse momento. Então é como se aparecesse um segundo momento. Esse que eu quero chamar a atenção para vocês. E a noção de momento também fica corrigida por esse termo, só para chamar a atenção. Mas no fundo, no final de tudo, isso aqui é que vai fazer o papel do hamiltoniano. Isso tudo aqui para nós é a nova ideia de um hamiltoniano. Então, eu aumentei o número de derivada, não tem problema nenhum. Mas a invariância temporal continua me dizendo, tem uma lei de conservação. A lei de conservação não foi perdida. Simplesmente eu tenho que redefinir o que é a energia do meu sistema. Antes a energia do meu sistema era pq ponto menos L, agora a energia do meu sistema, ela ganhou essa contribuição. Devido à presença de derivadas segundas. Isso aí é que pode ser um efeito complicador. Será que essa energia, por exemplo, ela tem limite inferior? Se eu for quantizar esse sistema, o que a gente espera de um sistema quântico? A gente espera que um sistema quântico, um sistema clássico, ele possa ser quantizado se ele tem uma energia que tem um bound inferior. Por quê? Porque eu preciso da noção de um estado fundamental que não tenha mais nenhum nível de energia, que seja o mínimo de energia absoluto, para que ele seja considerado o estado fundamental estável, porque pelo efeito tudo na mecânica quântica tem um modelamento. Então, se eu tiver um mínimo local, eu posso passar para um outro mínimo que seja mais baixo do que ele, por tunelamento. Então, eu não teria, né, estabilidade do estado fundamental. Se o meu potencial vai para
menos infinito, tanto quanto eu queira, o meu sistema vai estar sempre decaindo, ele vai decaindo, ele nunca se estabiliza. Então, eu vou parar algum recado da APG? Desculpa aí. A APG quer falar? Então, só para finalizar, então, nós temos esse globo hamiltoniano. A questão é saber se, numa teoria clássica, com derivadas segundas, eu teria garantias de que esse hamiltoniano vai ser sempre. A gente sabe que uma teoria com derivadas primeiras, o hamiltoniano é 1 meia, P2 sobre 2N, mais V. Então, se esse termo é sempre positivo definido. Esse termo aqui, se o potencial tiver um limite inferior, eu tenho certeza que esse hamiltoniano tem um bound inferior. Ele tem um valor mínimo, absoluto. Então eu posso quantizar. Mas agora, esse objeto aqui não tem garantias de ser positivo definido. Então, a questão que fica é um sistema com derivadas segundas, ele pode ter sérias dificuldades de definir para nós o que é um bound. O que é um bound state? Ou seja, será que eu consigo quantizar um sistema com essa característica? Então, é uma pergunta. Certo? Então, eu estou deixando esse problema só para a gente ver como é que fica na mecânica de partícula. Agora, esse exercício aqui seria o análogo dele na teoria clássica de campos. O meu lagrangiano depende da derivada primeira, como é que ponto, depende da derivada segunda, que é uma que é 2 pontos. Só que agora eu tenho derivadas espaciais também primeiras, derivadas espaciais segundas. Então, o primeiro exercício aqui é tirar as equações de Euler-Lagrange para esse sistema aqui. E depois vocês vão ter que usar as equações de Euler-Lagrange, como eu fiz ali, para poder chegar a uma lei de conservação. Então, isso fica como tarefa. Eu vou fazer um caso mais simples aqui, né, só para a gente ver quais são os passos, e esses casos mais assim, com detalhezinhos, e vocês fazem por conta própria como tarefinha. Eu vou dar um intervalo agora e a gente já vai trabalhar agora essa situação. Meu lagrangiano pode depender explicitamente de x, mas não de t. Então, porque se eu faço uma transformação, entendeu? Eu tenho um campo φ de t. Se eu faço um shift do tempo, né? Então, eu vou fazer uma transformação tal que t' é t mais epsilon. Então, vamos dizer, eu vou para um campo φ de t', né? E claro, quando eu estou no novo tempo, eu tenho o meu campo φ de t', eu faço uma transformação no meu relógio, o meu campo não está sabendo disso. Então é claro que, do ponto de vista do observador, do ponto de vista passivo, né, eu estou só mudando, estou fazendo uma transformação de observador, o campo φ, t', visto pelo observador com o tempo deslocado, ele é o campo φ de t, visto pelo observador. Então, o que eu quero é invariância, entendeu? O que eu quero é isso aqui, eu quero que o L de φ', t', de t', de φ', di, de t', x. Então, o que eu quero é que o lagrangiano, não é um L' não, o lagrangiano escrito tanto para o sistema novo quanto para o sistema antigo, eles têm a mesma forma funcional. Isso aqui é a invariância que eu estou falando. Eu quero que o meu lagrangiano seja invariante em forma se eu passo desse sistema para ele. Mas como filhinha de t', igual a filha de tudo isso aqui é igual, derivada t', derivar em relação a t' igual a derivada em relação a t, porque isso aqui é constante, então não tem mudança. Então, tudo isso aqui igual. Então, esse lagrangiano vai ser igual a esse, que é a condição para esse lagrangiano ser igual a esse aqui.
esse T' aqui é um T mais epsilon. É que epsilon vezes dl dt seja zero. Ou seja, meu lagrangiano, a invariância translacional está aqui. Meu lagrangiano ele tem que ser, não pode depender explicitamente do tempo. Essa derivada que eu estou fazendo aqui é a campo constante, derivada temporal do campo constante, e derivadas espaciais. Eu estou só pegando a derivada, a dependência explícita inteira, não a dependência implícita via φ e via campo, né? Eu não estou colocando aqui a especificação, mas então a invariância translacional está nisso. O meu campo, a meu lagrangiano não depende explicitamente de T. Ele depende implicitamente do T. Então, de novo, deixa eu apagar isso aqui. Esse é o princípio, quer dizer, seria a invariância do lagrangiano. Então, percebendo que eu estou falando invariância da forma funcional do lagrangiano. É o L de φ tem que ser igual ao L de φ'. Eu estou mantendo a mesma forma do lagrangiano. Se eu estou num sistema outro no outro, eu vou compor o meu lagrangiano da mesma forma. A forma funcional do meu lagrangiano não mudou. Para que haja invariância translacional, o lagrangiano não pode depender explicitamente do tempo. Então, essa derivada que eu estou colocando aqui é a derivada total no tempo. É a derivada no tempo via dependência do campo. Meu lagrangiano depende de φ? Depende. E aqui então vai entrar φ ponto. Meu lagrangiano depende de φ ponto? Depende. Então, dependência temporal devido a φ ponto. Aqui, dois pontos. Certo? Meu lagrangiano depende das derivadas espaciais dos campos. L, E, T e φ. Beleza? Derivada. E aí agora eu teria mais a derivada do lagrangiano explícita em relação a T. Isso aqui é que é zero. Não tenho a dependência explícita mantendo φ, ddt de φ, di de φ constante, x constante. Então, essa dependência aqui que eu não tenho. Então agora eu teria que... Fala? Não entendi, isso seria D, outro tipo de derivada ali? Aqui, essa derivada aqui não é a derivada explícita, é a derivada total. O campo meu lagrangiano depende de T via φ, via φ ponto. Quer dizer, eu tenho uma dependência temporal implícita aqui, implícita aqui, implícita aqui. Então essa derivada temporal, ela está medindo a derivada temporal total do campo. Aqui, quando eu botar essa barrinha, significa que é a derivada explícita. Aqui, por exemplo, eu estou variando o campo em relação a L, em relação a φ, mas φ depende de T. Aqui eu estou variando em relação a φ ponto. Φ ponto depende de T. Aqui eu estou variando em relação ao gradiente de φ, ou derivada de φ. Mas o φ depende de T. Aqui eu estaria variando o meu lagrangiano só em relação a T, mantendo φ constante. Não estou vendo a dependência dele, nem em φ, nem em φ ponto e nem em φ de φ. Está claro, Ana Paula? Certo, isso aí. É só essa simbologia. Isso, é só simbologia, senão estava complicado. Dava DDT para a mesma coisa. Então, vamos fazer o seguinte: quando eu usar DDT com uma barrinha, ou DDI com uma barrinha, significa que é a derivada explícita, mantendo todo o resto constante. E sem a barrinha significa que é a derivada que pode levar em conta a dependência indireta via campo. Certo? É isso que eu vou dizer. Vou dar uma intervalhada agora, e aí a gente vai terminar. Quer dizer, agora é só compor uma lei de conservação. A partir daqui, são 15 para 6, a gente retoma em 6 e 5. 20 minutos de descanso. Fala aí, tá?